E a gente volta aqui com o nosso bate-papo no programa Utilidade Pública de hoje, com dicas de realmente muita utilidade, com a doutora Laís Cardoso, que é odontopediatra, né? A doutora Laís está aqui desde o primeiro bloco com a gente, trazendo alguns alertas, tá? Mês de férias, vale para o mês de férias, mas acho que também para o ano inteiro, né? Porque na escola também acontece muita queda, onde as crianças quebram os dentes. Isso é comum o ano inteiro ou mais agora no período de férias? É muito comum o ano inteiro, porque as crianças elas não identificam que é férias, vou me danar mais, né? Elas são danadas o ano inteiro, isso é normal, né? E bebês, crianças, adolescentes caem sempre. Então, é no fim de semana que está andando de bicicleta, é aprendendo a andar, é no rolê de fim de semana, né? Os adolescentes, então... É o ano todo? É o ano todo. Então a gente trouxe aí no bloco anterior, se você quiser assistir, corre lá no canal do YouTube, procura lá no YouTube Dânia Matos, você vai ter acesso ao programa Utilidade Pública e a todas as nossas edições, inclusive essa entrevista aqui com a doutora Laís. A gente já falou, por exemplo, caiu uma criança de 4 anos com dente de leite, como fazer? Caiu o dente inteiro, caiu um pedaço. Já uma criança de 8 anos, que o dentinho ali já é permanente, o que isso pode acontecer, como você deve proceder, se é da mesma forma, se é de uma forma diferente. Aí a gente está evoluindo agora aqui na idade. Uma criança, a partir de quantos anos a mãe ali num horário, numa agonia, ou se isso só pode ser feito na parte adulta, pode encaixar ali o dente, que alguns profissionais orientam fazer um encaixe ali quando cai o dente inteiro? Então, o ideal é que procure o dentista, né? Para fazer o encaixe, a gente não orienta muito fazer isso, mas assim, um adolescente já caminhando para a fase adulta, uns 16, 17 anos, talvez a gente ainda aceite isso, mas o ideal é que vá correndo para o dentista, porque não é só colocar o dente, né? Tem outros procedimentos a serem feitos. A gente precisa segurar esse dente na arcada. Então, a gente precisa manter esse dente preso por meio de um dispositivo que vai encaixar todo mundo junto. Então, se ele só coloca o dente, o risco desse dente voltar a cair é grande. Então, numa medida emergencial, lavou o dente em água corrente, bota no lugar. Não botou certo, deixa quieto. Tira e deixa quieto. E cuidado, tá? Porque assim, o que pode acontecer se a pessoa colocar invertido ou girar para encaixar? Girou para encaixar, perdeu o dente. Porque imagina que a raiz do dente está grudada no osso, que tem uma forma circular. A gente coloca o dente no lugar errado e gira, a gente estrangula toda essa área que está aqui de ligamento, de fibra, né? E machuca e não... A chance de insucesso é muito alta. Né? De insucesso é alta. Com esse negócio de celular, de selfies, não sei o quê, vai ficando difícil, porque a busca pela solução é cada vez mais imediata. Exato. Eles querem soluções mais rápidas. Uma outra dúvida, bebê. O bebezinho não tem dente ali ainda, os dentinhos nem começaram a nascer. Mas aí vai que, numa fatalidade, ele ou caiu ali da cama, que costuma colocar ali aqueles travesseiros nas laterais, ou do próprio berço, enfim. Caiu, machucou ali a boca, mas aí ele não tem dente. E aí os pais não se preocupam, porque foi uma pancada, mas como não tem dente, não caiu. Isso pode afetar cada dentária desse bebê? Então, dependendo da intensidade da queda, né? Normalmente esses traumas que machucam bastante têm um sangramento. Então, as mães procuram a gente por isso, né? Mas pode afetar? Pode sim, né? O dente, ele pode mudar um pouco a trajetória. Se ele ia nascer retinho, ele dá uma entortadinha, pode acontecer? Pode, mas normalmente tem um sangramento e a mãe se preocupa, leva a criança na urgência odontopediátrica, né? No consultório do dentista de confiança dela, ou então liga para o odontopediatra. Várias mães já ligaram para mim de noite, de madrugada. Doutora, meu filho caiu da cama, e agora o que eu faço? Primeira coisa que eu peço para as mamães, manda uma foto para eu ver como é que tá, para ver se eu vou ter que sair da minha casa para ir para o consultório ou se eu posso orientar a mãe a fazer alguma coisa e depois ela procurar ajuda no dia seguinte, na manhã seguinte. Normalmente machucou a pelezinha que liga a gengiva ao lábio. Normalmente dá uma cortadinha e aí sangra. E aí eu olho, oriento. Sempre que bateu boca,
Gelo. Primeira coisa é gelo, porque o gelo ele tem propriedade anti-inflamatória, então já vai diminuir o sangramento, vai dar uma anestesiada na criança, né? Porque se a criança deixar, obviamente, né? E aí vai... Mas mesmo o bebezinho? Mesmo o bebezinho. Não vão ficar doentes, não vão gripar por conta desse gelinho, certo? Bota o gelo e aí sim a gente vai ver a conduta. Às vezes eu digo, bota gelo enquanto vai levando para o consultório. Ou então, bota gelo e amanhã eu avalio e radiografo, certo? Mas sempre a conduta é gelo. Independente da idade? Independente da idade. Independente de sangramento? Independente de sangramento. Ou seja, caiu, bateu a boca... Pode botar um gelinho e leva para o dentista. Liga e leva para o dentista. É comum ou não, quando a criança toma uma queda dessa, independente aí dos 4, dos 8 anos, independente da idade que a gente trouxe aqui, desde bebê que não tem dente ainda até adolescente, que a gente foi esticando o assunto, porque realmente as dúvidas vão surgindo. Independente dessa questão da idade, quando há uma queda dessa, que cai um dente ou fragmento de um dente, isso não quer dizer que apenas aquele dente tenha sido comprometido. Por isso a importância de buscar um profissional com urgência até para fazer essa avaliação. Isso. É isso? Exatamente. Normalmente, um dente, ele tem o maior impacto em um dente, mas todos os outros que estão ao lado sofrem também com a queda. E aí, se é a primeira queda, ok, né? Não teve nada, mas bateu. Aí, depois de 6 meses, você vê aquele dente um pouquinho amarelado. Ah, mas não teve nada, eu não levei ao dentista porque não teve nada. Mas teve. Né? E não foi avaliado. E aí pode ser que esse dente precise no futuro fazer um canal? Sim, pode ser que não, também. Vai depender de organismo para organismo, de criança para criança. Então, por isso que é muito importante trazer a criança para o consultório para que a gente possa avaliar isso da melhor maneira. Aconteceu, busca uma avaliação. Isso. E assim, não viu, tá, a mãe trabalha o dia todo fora. A mãe não tem... queriam os pais tirar férias junto com as crianças ali durante 30 dias no meio do ano, final do ano, início do ano, enfim. Mas isso não é possível. Então, você não está ali acompanhando. Você vai ter que deixar teu filho descer ali para brincar com os coleguinhas, ou vai para uma colônia de férias, ou enfim, vai fazer outra atividade. E até independente mesmo de férias. Você não viu ele tomar nenhuma queda, mas você percebeu a mudança na coloração do dente, independente da mudança de cor. Já é um sinal de alerta, leva para um odontopediatra, porque aquilo ali pode comprometer a arcada dentária no futuro. Sim, e no caso do dente de leite, ainda pode comprometer o dente permanente que está em formação. Então, é super importante levar ao odontopediatra para poder fazer uma avaliação rigorosa. Radiografia, exame clínico, observar o dente, pegar no dente. Não é só chegar, olhei, tá tudo certinho. Não, tem que olhar, tem que pegar, tem que radiografar, tem que ver o nível de estresse da criança, se foi imediatamente após o trauma, se foi depois, né? Então, tem que avaliar tudo isso na hora de fazer o atendimento, buscando sempre o melhor para a criança. Gelo em todas as situações? Gelo em todas as situações. O dente, seja ele inteiro ou fragmentado, é solução líquida? Solução líquida, preferencialmente soro, saliva, leite e, em último caso, pode botar até água. Dentro do bolso, papel, gaze, algodão? Nunca, never, jamais. No álcool? De forma alguma. No gelo? Não. Também não, porque o gelo ele vai deixar as fibrazinhas que tem no dente, vai matar essas fibras. Então, a gente não pode botar gelo nem dentro do buraquinho do dente, nem na raiz dele. Recolocação do dente? De forma alguma. Também não? Não. Procura um profissional, porque isso só em último caso e com orientação. Exatamente. Não adianta. Torceu, Já na hora era. de colocar? Já era. Colocou do lado errado? Já era. Usou o aparelho, corre para avaliação. Exatamente. Melhora a situação porque tá ali tudo grudadinho, todo mundo unido, mas Exatamente, vai para avaliação. mas vai para avaliação não necessariamente com o ortodontista. Né? Pode ir para o ortodontista? Pode, mas tem que radiografar. Isso é o mais importante. Em toda queda, a gente precisa radiografar aquele dente. Quando o dente é de leite, caiu um pedacinho ele inteiro, vai só para solução. Vai só para solução. Quando o dente é permanente... Quando o dente é permanente... Solução também, todo mundo. Caiu no chão, água corrente. Água corrente para poder lavar o dente e tirar toda a sujeirinha que existe nele.
Então, não é para esfregar, de jeito nem nenhum. passar a mão. Nem passar a mão, não é para passar nada. Botou o dente na água corrente, só isso. Doutora Laís, muitíssimo obrigada. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim pelas dicas preciosíssimas que a senhora trouxe aqui para o programa Utilidade Pública, para quem acompanha o programa Utilidade Pública também. Gente, isso vale para período de férias, isso vale para período de aula, isso vale para quando tiver uns amiguinhos em casa, isso vale para escorregou, isso vale para tempo integral, acho que para todo mundo. A gente está falando sobre criança, mas vale para os adultos também. Com certeza. O marido foi jogar bola, tomou uma bolada, caiu o dente. E aí? A mesma coisa. Corre para o dentista, não mais odontopediatra, porque a gente não atende. Essa galera é um pouquinho maior, essas crianças maiorzinhas, né? Então, corre para o dentista da sua confiança para poder fazer o protocolo de radiografia e ver qual é o tratamento mais adequado. Mas continua valendo a solução líquida. De preferência Continua saliva, valendo, número 1 continua saliva, porque já é Número um, adulto, saliva. né? Exatamente. Já dá pra Bota segurar. o dente embaixo da língua, é a melhor posição, é a melhor maneira dele estar guardado, né? E a criança um pouquinho maior também, bota sempre debaixo da língua, porque vai garantir que aquele dente se mantenha no melhor meio possível. E essa turma aí que mora em condomínio, que aí ou a criançada vai para uma colônia de férias, ou vai um grupo lá para o condomínio, deixa, gente, anotado ali à mão, tá? Um contato de um profissional, porque às vezes o pai não está em casa, a mãe não está. Então, os pais também têm que se atentar a isso. O condomínio tem que se atentar a isso, a colônia de férias tem que se atentar a isso, porque realmente deve ser corriqueiro, deve ser frequente. Muito. Um ano todo, mas que no período de férias ali, que não tem escola para dividir ali o cansaço, ficar ali concentrada aquela energia. Acaba aumentando um pouquinho. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Laís, pela presença e pelo carinho, pela atenção de ter vindo aqui ao programa esclarecer essas dúvidas. Eu que agradeço. E chegamos ao final de mais uma edição do programa Utilidade Pública. Se você perdeu, acesse o nosso canal no YouTube para ter acesso a esta e a todas as edições do programa, inclusive a quadros específicos, tá? Você pode ir lá escolher, selecionar uma das nossas playlists, por exemplo, e assistir às nossas receitas, assistir às nossas dicas jurídicas ou as nossas dicas para facilitar o teu dia a dia. Todas as semanas, dicas muito úteis para a nossa rotina, tá certo? Então, eu espero você no próximo programa, no próximo sábado. Não esquece, tá? Às 13 horas, aqui na sua PRP TV.